Fala galera, hoje eu vou falar aqui um pouco sobre valuation e ao final desse vídeo aqui eu vou passar para vocês o trabalhinho número 4 aí para encerrar o ano dessa disciplina. Então pessoal, primeiramente começando aqui com uma definição mais básica do que é isso. O valuation, em português, avaliação de empresas, é o processo de estimar o valor real de uma empresa ou o seu valor intrínseco, determinando seu preço justo e o retorno do investimento em suas ações. É o processo de estimar o valor de uma empresa de uma forma sistematizada, usando um modelo quantitativo, mas mesmo assim envolve certa dose de subjetividade no julgamento ao definir as premissas e selecionar as fontes de dados. E aqui cabe já fazer um primeiro parênteses, que o valuation é vamos dizer assim, uma ciência complexa, né? Para cada tipo de metodologia, a gente vai ter um melhor encaixe em algum determinado setor ou algum tipo de empresa. Em determinadas situações vão ser melhores alguns métodos, em outros vão ser outros métodos, né? Então, por isso, já existe uma diferença entre vários tipos de valuation. Segunda questão é que muitas vezes a gente vai ter que colocar parâmetros que são passíveis de serem diferentes em diferentes análises. O que eu quero dizer? Às vezes você pede um valuation de um método específico para uma empresa, para uma pessoa, e esse valuation vai ter algumas diferenças de outra pessoa. Porque ao colocar os parâmetros necessários para chegar naquela conta, as pessoas usaram indicadores diferentes, às vezes usaram uma taxa diferente de crescimento de mercado, às vezes foi uma taxa de inflação que foi diferente, às vezes foi uma projeção que foi de um lugar ou projeção que foi de outro. Então, tem muito caso de valuations serem diferentes, né? E justamente por isso que muita gente presta atenção nisso para fazer uma análise fundamentalista, principalmente quando se trata de calcular o preço justo de ações, né, para a gente entender quando que uma empresa está subvalorizada ou sobrevalorizada. Então acho que isso é importante de salientar, né, e por isso que existem diferenças entre diferentes métodos. E aí por que fazer o valuation, né? Aqui eu coloquei alguns dos motivos, mas existem inúmeros motivos aí para se fazer, né? Acho que a aula ali de plano de negócio já deu para ter uma ideia do porquê fazer esse valuation, né? E os motivos de lá ainda são válidos, né? Mas também vale a pena compreender ali o valor real de sua empresa, né? Que vai permitir que a gente conheça melhor a empresa, explorando os aspectos que a valorizam e que fazem fazer valer menos, né? Assim a gente pode mitigar as deficiências ao longo do tempo e colocar as vantagens em outros patamares, né? Melhorar elas, né? E outra vantagem é que, sabendo o montante a ser investido e o valor da sua empresa, a gente consegue negociar uma participação societária, né, de quem entrará de investidor de forma mais justa. Ou seja, se você quer um sócio, se você quer vender a empresa ou alguma coisa desse tipo, é importante ter em mente que esse cálculo é primordial e é uma coisa que vai fazer toda a diferença, né? Entender o valor da empresa, historicamente, permite que você tenha também uma ideia do comportamento da sua empresa ao longo do tempo, que é fundamental para a construção de estratégias futuras, né? Porque muitas bases de cálculo aí do valuation também vão contar com, por exemplo, o quanto de caixa que a empresa está rendendo no futuro, né? Ou que ela pretende render, dado o seu histórico já estabelecido, né? E a sua taxa de crescimento projetada para o futuro. Então, se a gente vê que uma empresa não está aumentando o seu valor ao longo do tempo, é uma empresa que, se você entrar como investidor, você vai ter que ver se é importante fazer mudanças, ou se a empresa é uma empresa que já está numa fase mais madura e por isso ela não cresce, né? Então, cada
cada tipo de situação vai ter uma serventia. É muito comum a gente falar na bolsa de valores, né, do mundo inteiro, que existem empresas que são mais de dividendos e empresas que são mais de crescimento, né? Qual que é a diferença delas? Empresas de dividendos são aquelas empresas que normalmente, não sempre, mas normalmente, são empresas que já cresceram bastante e para ela dar um outro salto de crescimento, ela precisa realmente gerar muito caixa ou adquirir uma outra empresa ou fazer um investimento muito pesado, como por exemplo uma empresa de energia elétrica, né? Então as empresas que estão na bolsa aí, né, CPFL, Transmissão Paulista, a Taesa, tantas outras aí, elas são empresas de dividendo porque elas têm o seu negócio já maduro, né? Elas não vão investir em mais linhas de transmissão, mais distribuição, né? Além do que a margem mínima necessária ali para investir, ela não vai investir, né? E então sempre sobra muito caixa, né? Sobra muito lucro uma empresa e ela pega esse lucro e divide aos acionistas, né? Em forma de dividendos. Então essa empresa ela não cresce muito, né? Então o grande barato de segurar na carteira uma empresa dessa é realmente esperar que ela pingue ali sua parcela de lucro dada a quantidade de cotas que você tem. Já por outro lado, tem empresas que são empresas de crescimento, né? Essas empresas de crescimento, elas, em vez de pegar o lucro da empresa e distribuir em dividendos, elas reinvestem o lucro para fazer a empresa crescer mais, né? Então, são empresas que têm pouca distribuição de dividendos, mas que ela cresce bastante. Então, o preço da ação sobe bastante, né? Então, por muito tempo, a Apple, o Google, essas grandes empresas de tecnologia, elas não distribuíam dividendos. Elas preferem colocar o dinheiro que está sobrando no caixa reinvestido no negócio. Mas esse não é um assunto que eu pretendo aprofundar muito aqui, porque justamente o trabalho de vocês é avaliar aqui os tipos de valuation. Então eu vou falar bem por cima. Como fazer o valuation de uma empresa por algum desses métodos aqui, né? E o trabalho de vocês vai ser elaborar, né, uma cartilha, um documento, um texto, né, que resuma os pontos principais ali que eu vou destacar ali no final. Então, primeiro, para começar esse entendimento, eu vou falar desses métodos de valuation aí. Existem outros métodos que não estão aí também, mas acho que se a gente focar nesses daí, que nem são os mais difíceis, mas também estão entre os mais utilizados, eu acho que esse pode ser uma grande vantagem para a gente, né, em questão de aprendizado. Então, o primeiro método que eu vou falar é o pricing, né? Tipo, é o gerúndio de preço, né? Então, não sei se existe uma tradução melhor para essa palavra, para esse termo, mas basicamente o pricing é assim. Imagina que eu vou fazer uma startup aqui, vou fazer uma empresa aqui na minha garagem, chamei meu primo para ser sócio aqui e falei, olha cara, você entra aí com 10 mil reais e eu te dou 50% da empresa. Então, por essa metodologia de pricing, se o meu primo pagou 10 mil reais por 50%, 100% da empresa vale 20 mil reais, né? É uma regrinha de 3, dado o quanto de proporção já foi investido, né, sobre o valor que foi investido. Esse é um método bem simples, né? Ele não vai usar fluxo de caixa, ele não vai usar o quanto realmente a empresa está gerando de caixa, nem expectativa do futuro, nem nada disso. Ele é um método muito simples, né? Fácil aplicação, porque é uma regrinha de 3, mas ele só é usado em casos mais específicos assim, de empresas nascentes normalmente. O outro método que é interessante, esse já é um pouquinho mais complexo, é o método Venture Capital, né, que foi desenvolvido, acho que pela turminha de Harvard ali, e nada mais é do que fazer essa mesma análise, só que o preço que você vai levar em consideração é o quanto da empresa vai valer no futuro, né, dado quantos anos vão se passar para a gente calcular aquele preço, corrigidos para
para o presente, né? Então a gente faz um VPL, ele traz a valor presente aquele valor que a empresa estará no futuro, e a gente utiliza para isso uma taxa de crescimento da empresa, né? E vamos analisar ali em quanto tempo que o investidor do Venture Capital, né, que é como se fosse um capital de risco, né, ele vai querer participar da minha empresa, né, ele vai querer retornar o investimento dele. Então vamos supor, né, eu já tinha lá a empresa que eu abri, e depois de um tempo a minha empresa começou a crescer, né, ainda não está gerando receita, mas aí eu fiz um pitch nesses eventos de startup, né, apresentei minha empresa para investidores e entrou um Venture Capital, que é um fundo de investimento em empresas que são mais arriscadas, né, e ele falou, olha, eu quero comprar sua empresa por tanto, um valor X, né, e normalmente ele vai julgar se esse valor está justo ou não, baseado na expectativa dele de crescimento desse negócio e na possibilidade de uma renda futura, né, trazida para o valor presente a uma determinada taxa de crescimento. Bom, outro método que é também muito utilizado, esse talvez é um dos mais utilizados também, que é o método de comparação, né? Isso já é diferente, que não é tanto para uma empresa como uma startup, uma empresa nascente, né? Mas é um método muito utilizado, né? Vamos supor que eu tenho uma padaria, né? E aqui a região minha tem um certo X de população, tem uma certa quantidade de pessoas que estão circulando aqui, que dá um público médio na minha padaria e que faz eu vender um X ali de receita. E daí eu quero colocar a minha padaria à venda e eu vejo o quanto que o seu Manuel lá comprou uma padaria dele, que foi vendida há pouco tempo, né? E eu faço a comparação do tamanho da padaria que o seu Manuel comprou com a minha, né, para eu colocar um preço na minha também. Então, é um método de comparação, né? Às vezes, para o mercado de ações, eu posso avaliar, olha, vou pegar aqui as empresas de energia elétrica, né? Qual que é o tanto de crescimento, o tanto de valuation que a empresa tem, né? Multiplicando ali quantas ações que a empresa tem, vezes o preço da ação. Vou fazer uma conta ali de lucro por ação, né? Divide um pelo outro. E, né, o quanto de lucro líquido a empresa tem sobre o quantas ações ela tem. Vou achar um múltiplo ali de mercado e vou falar, olha, minha empresa está abaixo ou acima do valor de mercado das outras empresas, né? Então, é um jeito de comparar com outras empresas do mesmo setor, né? E essa parte do múltiplos é para a gente meio que fazer a conta para empresas que são maiores ou menores. Então, acho que isso é importante também e é muito utilizado no mercado. Valor de mercado às vezes eu tenho uma empresa que não tem muita diferenciação de outras, né? Eu tenho uma franquia, né, que é igualzinha a outra empresa num outro lugar. Foi vendida por X, o meu valor vai estar próximo desse X, né? Vai orbitar aquele valor de mercado, né? Então, isso já é para um tipo de empresa mais tradicional e que também não tenha muita diferenciação de mercado, né? Ela tem, né, frente a outras empresas, né, do mesmo setor. A parte contábil já envolve analisar o balanço da empresa, né, analisar ali o valor patrimonial dela, né, isso já envolve também falar sobre o quanto ela tem de ativos, quanto ela tem de recebíveis, né, quanto dinheiro vai entrar no caixa, quanto que ela tem de dívidas, quanto que ela tem de patrimônio, né, se ela tem um carro, se ela tem uma frota, se ela tem um imóvel, se ela tem muitos imóveis, né, isso vai se somando a tudo que a empresa tem ali na parte contábil e a gente chega num valor da empresa. Liquidação, esse é um método que já envolve uma empresa que faliu, né, no caso ali, porque já não envolve utilizar no valuation a geração de caixa no futuro. Então, por exemplo, se eu estou fechando a minha empresa,
Tem coisa ali que são custos irreversíveis, né? Coisas que eu investi e não tem como vender para outras pessoas. Tem coisas que eu vou vender já considerando um certo desgaste, então eu vou ter uma perda. Então eu vou pegar e vender uma empresa que faliu. Vamos supor, ó, fechei aqui minha padaria, ninguém quer comprar minha padaria mais, então eu pego uma geladeira, vendo a geladeira, pego um balcão, vendo o balcão, vendo o que der para vender da empresa e eu tenho ali um valor para liquidar aquela empresa, né? E por último, o que eu queria comentar mais ali com vocês, que eu acho que é o mais interessante aqui de toda a história, é o fluxo de caixa descontado, que nada mais é do que fazer um VPL, né? Normalmente o pessoal pega 5 anos, né? O mercado costuma fazer isso, mas já vi existir valuations desse tipo aí com 10 anos, com 20 anos, depende realmente do setor. Se eu fizer um projeto, um plano de negócio para uma hidrelétrica, que o período de retorno de investimento é 30 anos, eu não posso ter um valuation de 5 anos, né? Agora, se eu fizer um restaurante, por exemplo, qualquer outro negócio mais comum assim, aí normalmente o pessoal vai fazer 5 anos, né? E a diferença aqui não é só o VPL que é calculado, mas também um valor de perpetuidade, né? Que é mais um período à frente ali, né? Então, se eu fiz 5, eu coloco um sexto período, né? E coloco uma taxa diferente ali para descontar e acrescento isso ao valor da empresa, porque essa taxa considera, né, esse valor da perpetuidade considera que a empresa, quando passar os 5 anos, ela não vai parar de gerar receita. Então é uma projeção para além dos 5 anos. Então eu vou jogar ali um valor futuro. E existem problemas em todos esses métodos, né, e vantagens também. Então, por isso que cada método vai servir melhor para algum tipo de situação do que outro. Aqui eu vou dar um exemplo mais básico de como que a gente pode ver isso aí. Então, por exemplo, o fluxo de caixa descontado, tem ali a descrição dele, uma análise de longo prazo, uma análise fundamentalista, e tem algumas considerações. Por exemplo, ele reflete umas estimativas da administração quanto ao desempenho financeiro futuro, ele captura perspectivas de crescimento de longo prazo, só que ele tem ali problemas. Por exemplo, qual que é o maior problema que tem desse método? É a dificuldade de prever o futuro, de projetar o quanto que o seu negócio vai estar gerando de caixa, né? E a gente não tem como acertar exatamente isso, né? Por isso que a gente cria cenários, né, para cada uma das empresas, né? Por isso que a gente às vezes usa uma TIR modificada, né, e por aí vai, né? Então tem esses fatores aí. Mas, por exemplo, se eu vou usar um método de liquidação para uma empresa que não vai ainda fechar, eu estou fazendo errado. Então cada método tem a sua hora certa de utilizar. Aí tem mais algumas ponderações sobre múltiplo de mercado, valor patrimonial. Eu não vou exatamente ler tudo isso aqui, né? Quem quiser dar uma lidinha, só dá um pause aí no vídeo. E agora vamos para o trabalhinho número 4. Então, o que é esse trabalho de avaliação que vai valer ali, né, a nota final do último bimestre? Então, a gente vai pegar ali cada um desses métodos que eu descrevi ali, né, meio por cima para vocês, e vocês vão fazer um texto, um documento, pode ser no Word, pode ser em PDF, pode ser em slides, no que for melhor para vocês. Então você vai colocar lá, método 1, pricing, o que é, como que calcula, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, para qual empresa serve, certo? Isso é importante, não escrevi aí, mas é importante falar isso na descrição do que é. Então, se colocar lá, o fluxo de caixa é tal coisa, serve para qualquer empresa, está errado também. Então, tem que colocar, serve para a maioria das empresas, quais tipos de empresa, se serve para todas, se serve para umas, se não serve para outras.
né? Então tem que colocar ali na descrição do que é, vantagens e desvantagens, né? E aí vai ser metade ali do trabalho já, né? E essa parte aí vai valer 7 pontos. E, por último, né, uma última perguntinha valendo ali mais 3 pontos. Eu vou querer saber ali o quanto vale a sua empresa que foi utilizada nos últimos trabalhos ali, né, por base daquela tabelinha. Quanto vale a sua empresa, o valuation dela, pelo método do fluxo de caixa descontado. Então vocês vão fazer uma única aplicação desses todos os métodos que eu coloquei ali, né? Vocês já vão ter descrito ali o que é cada um, quais são as vantagens. Então vocês vão lá buscar uma tabelinha de fluxo de caixa descontado, né? Vão preencher ali os valores, vão dar uma pesquisada. Tem muito vídeo no YouTube falando disso, assim, um exagero até, né? Tem bastante conteúdo realmente. Tem muitos sites que falam bastante disso e tá aqui uma dica já para vocês. Os melhores sites para falar disso aí são o Sebrae e a Endeavor, que é uma empresa aí que ajuda outras empresas que estão começando nelas. Tem consultoria, elas fazem ponte com investidores, essa é uma empresa fantástica, a Endeavor. Então vocês podem buscar lá por conteúdos, né? Existem até algumas tabelas que já estão prontas, vocês pegam a tabela e adaptam, né? Vão adaptar ali pro trabalho de vocês e acho que vai sair um resultado legal, né? E acredito que dado a situação de tempo e tudo mais, todas as condições que tivemos, né? Essa é um tópico complexo da análise ali de investimento, né? Tem gente que vende curso na internet para fazer valuation de 4, 5 mil reais, né? Tem um curso que eu vi esses dias aí, do João Cobori, um cara muito bom também. Ele cobra 15 mil reais para fazer um curso de fusão e aquisição de empresas, que tem um módulo de valuation e mais 3 módulos de outra coisa. Então, vocês têm noção de como isso é valorizado no mercado. E é valorizado justamente porque é complexo, né? E acho que a gente não vai resolver tudo em uma semana para aprender, mas já vai dar para dar uma base boa, né? Eu vou fazer alguns horários ali disponíveis para tirar dúvidas também, né? Se houver alguma dúvida e não estiver dentro dos horários, pode mandar assim que eu ver, eu também respondo, né? Estou totalmente à disposição de vocês e vou pedir a compreensão também para a gente encerrar aí as atividades, né, até o dia 11, porque a gente tem um prazo aí para cumprir ali todos as entregas das notas desse ano de 2021. Então é isso, galera. Espero que tenham aproveitado bem aí o carnaval, que essa semaninha aí dê para resolver essas questões e a gente já encerra essa disciplina aí e começa de vez 2022. Beleza? Muito obrigado a todos pela presença. Estamos aí à disposição. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigado. Valeu.